Há cerca de 3 semanas, nós todos fomos surpreendidos pela morte repentina do empresário e triatleta João Paulo Diniz. Jovem com uma rotina atlética invejável, Diniz foi vítima de um infarto fulminante. E apesar de João Paulo ter nascido com um problema cardíaco, o caso trouxe uma grande dúvida e um importante alerta também. Como alguém com uma rotina atlética pode morrer assim? E o que as pessoas precisam saber sobre o coração antes de se lançarem a uma vida esportiva mais intensa? É isso que nós vamos descobrir agora, na reportagem de Elaine Cortez. Na minha vida, o esporte é tudo. É saúde, bem-estar, autoestima, mobilidade, independência, até criatividade, né? Um corredor de montanhas, 61 anos. Para estabilizar vai 1 hora. O empresário enfrenta provas de até 80 quilômetros, subindo picos em alta velocidade. A gente vai ao limite. É um ambiente isolado, então você tem que se garantir. Então a gente tem essa sensação de liberdade, né? O esporte é libertador, a corrida é libertadora. Que você tem essa condição de confiar no seu corpo, confiar na sua máquina. Mas para confiar é preciso entender como está o órgão chamado de motor dessa máquina. Se você não tem o teu coração em boas condições, você fica à deriva, né? Roberto e outros atletas amadores de alta performance vivem um momento de reflexão. O alerta foi a morte recente do empresário e esportista João Paulo Diniz. Entre os amadores, ele era uma referência, né? O triatleta tinha uma doença congênita, segundo o pai, Abílio Diniz registrou em um dos livros. João Paulo nasceu com hipertrofia do miocárdio, uma doença que limita práticas esportivas de grande impacto. A hipertrofia miocárdica nada mais é do que um aumento da espessura do músculo do coração. A doença provoca alterações na proteína responsável pela contração do músculo. O resultado é um coração que faz uma hipercontração, mas tem um relaxamento mais lento. Em 60% dos casos, a patologia tem causa genética. Por levar uma hipertrofia, ela pode levar a alguns sintomas que é muito comum nos pacientes: dor precordial, falta de ar e presença de palpitações. Entre os sintomas estão as arritmias, causadas pela disfunção diastólica, esse movimento de contrair e relaxar, o que causa fibroses, que são como cicatrizes no músculo cardíaco. Tudo isso pode ser muito intensificado por esportes de alto impacto e sobrecarga. Muitas vezes está associada à morte súbita em atividades físicas competitivas. Então, a última diretriz americana de 2020, ela contraindica qualquer atividade física esportiva de alto impacto. O cardiologista especializado em doenças do miocárdio explica que a maioria dos pacientes não recebeu o diagnóstico. Nem sempre os sintomas são percebidos. Cauê descobriu a doença há 3 anos. Até então, ele praticava muitas modalidades de explosão. Eu comecei a praticar esporte desde pequeno fui muito ativo, joguei sempre bola, futebol no caso, basquete, surf. A evolução da hipertrofia foi basicamente a musculação, que eu praticava diariamente. Quando percebeu uma fadiga intensa. Quando eu descobri a patologia foi um baque, foi um momento mais difícil da minha vida, não só para mim, mas sentindo a preocupação que eu trouxe aos meus pais, aos meus familiares. A recomendação médica foi categórica. Ele deveria parar com tudo. No primeiro momento você fala, pô, não, preciso continuar, não vou parar, vou dar um jeito. Isso não pode ser verdade, você vai contra o que estão te falando. Mas depois você cai na real e você olha e fala, não, tem outras coisas mais importantes que só o esporte. O especialista explica que existem cirurgias possíveis quando o cansaço é debilitante. Um dos procedimentos prevê a colocação de aparelhos que previnem a morte súbita. Também existem medicações que auxiliam no relaxamento do músculo cardíaco.
Mas, acima de tudo, os exames não podem faltar para determinar o melhor acompanhamento. Mesmo sem sintomas, o eletrocardiograma pode indicar se existe sobrecarga ventricular esquerda, um sinal clássico da hipertrofia do miocárdio. O ecocardiograma define o grau de hipertrofia, de obstrução e o tipo de disfunção diastólica. E a ressonância magnética avalia a estrutura, a função do coração e possíveis fibroses. Isso eu vou ter que levar para a vida para sempre, então os exames se tornaram parte da minha rotina também. Exercícios físicos devem ser liberados pelo médico. E isso quer dizer autorização para frequência, intensidade e tempo de duração. Cauê faz bicicleta sem peso de 2 a 3 vezes por semana, de maneira monitorada. Pratica alguns arremessos e trocou outras modalidades pela sauna. E ter calma. Trabalhar o psicológico é o mais importante nisso. É óbvio que parar de fazer alguma coisa que você ama em qualquer segmento é difícil. Além disso, escolhas saudáveis são prescrições obrigatórias. Prevenção da saúde, controle da pressão, controle do diabetes, controle da apneia do sono, controle do colesterol, uma alimentação saudável, uma noite bem dormida. Consegui dar a volta por cima. Hoje eu vivo muito bem, sinto falta dos esportes, óbvio, mas soube me adaptar. Hoje tenho uma vida saudável, continuo com meus exames perfeitos. Esporte é vida e essa continua sendo a premissa para qualquer prática. Tem que encarar os desafios. Se tiver que parar, tem que parar, porque ou você para ou você vai morrer.